Tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Na tarde de hoje nós vamos trazer uma mensagem para você cujo título é O Príncipe do Exército do Senhor. E você pode abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15, e depois nós vamos ver no capítulo 6, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira o sapato dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Depois, você vê aqui no capítulo 6, do versículo 1 a 5, diz: Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas e chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo vós tal sonido, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar defronte. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Estamos agora em um momento muito importante na história de Israel. O povo acabou de cruzar o Jordão, o deserto ficou para trás e todos estão com os pés postos na terra da promessa, na Canaã que manava leite e mel. Josué estava vivendo um momento dramático da sua existência. Esta seria a sua primeira batalha em Canaã. Havia milhares de pessoas sob o seu comando e o inimigo agora não mais era o impessoal Rio Jordão, mas adversários de carne e osso, os habitantes de Jericó, o que era muito pior. O Rio Jordão ficara para trás e não havia mais retorno. Vendo o quadro do ponto de vista da ação sobrenatural de Deus, o rio havia se estabelecido num obstáculo intransponível, se o povo desejasse retornar a fim de fugir da guerra. Só lhe cabia avançar. Assim, deve-se viver também a vida cristã. Uma vez tendo posto a mão no arado, não se deve voltar atrás. Lucas 9, 62. Assim como Josué, nós temos de avançar. A posse de Canaã é o nosso destino. Agora, Josué se depara com as intransponíveis muralhas de Jericó, a cidade fortificada de uma nação inimiga, que precisava ser desalojada da terra da promessa. E foi nesse contexto de luta e dificuldade que Deus se revelou a Josué, trazendo encorajamento ao seu coração, preparando-o assim para o conflito. Lá estava Josué, aos pés de Jericó. A Bíblia diz que naquele cenário desanimador, Deus, por causa da sua infinita misericórdia, ao contemplar as aflições, dúvidas e temores no coração do seu servo, revelou-se a ele. Temos um Deus que em nenhum momento tira os olhos de sobre a nossa vida. Antes, ele conhece cada estágio dela. Deus está vendo você. Deus está vendo as suas lutas, as suas frustrações, as suas dúvidas, as suas enfermidades, os seus temores e as suas decepções. Deus fez uma revelação poderosa de si mesmo a Josué. Estamos aqui diante daquilo que os teólogos chamam de teofania, uma manifestação de Deus. Mas a maior parte dos estudiosos crê
que neste caso trata-se de uma cristofania, ou seja, uma manifestação no Antigo Testamento de Cristo, nosso Senhor e Salvador, ao seu servo Josué, revelando-se como príncipe dos exércitos do Senhor. Josué vê o príncipe do exército do Senhor. E o que ganha destaque em sua visão? Aquilo que se tornou muito significativo para o jovem comandante. Josué ressalta que aquele diante de quem estava carregava nas mãos uma espada nua desembainhada. Isso significa que Deus quis que Josué se certificasse de que a sua mão soberana haveria de agir de novo e de modo invisível na batalha. Josué não batalharia sozinho. Aquela era a mão de Deus, a garantia de vitória para a vida de Josué e do seu povo. Eu digo a você, a mão de Deus sempre está atuando na vida da sua igreja. Então, descanse no poder e na habilidade de Deus em dar vitória para os seus eleitos. E lá estava Josué, provavelmente com dúvidas no coração, certamente em busca de uma estratégia. E Deus, por causa da sua imensa bondade, deu uma direção segura para o seu comandante. A palavra de Deus diz: o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, versículo 12. Esta é uma promessa de Deus para você e para mim também, para todos nós. Tudo que nos diz respeito é do interesse de Deus e por isso pode contar com a sua direção amorosa. Então, espere ouvir a sua voz. Não decida sem ouvi-lo. Não decida antes para depois pedir a bênção dele para aquilo que decidiu fazer sem consultá-lo. Deus haverá de abençoar aquilo que lhe revelou e que, consequentemente, representa a realização da sua vontade soberana. No capítulo 6, Josué recebeu ordem de entrar em Jericó e matar todos, exceto a prostituta Raabe. A tomada de Jericó deveria ser feita exclusivamente da maneira de Deus, conforme já referido em Gênesis 15:15 e Levítico 18:24. Eu digo a você, Deus nos prepara para a batalha, não apenas revelando-nos o seu poder, que nos torna ousados para guerrear, mas também sua santidade, que nos torna ousados para guerrear de forma santa. A Bíblia diz que Deus se virou para Josué e lhe disse: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. A vitória era certa e cabia a Josué apenas seguir adiante, ainda confiando na fidelidade divina. Meu irmão e minha irmã, você já cruzou o Jordão. Não é hora de querer voltar ao deserto. O Jordão que ficou para trás agora é intransponível. Deus não irá parar novamente as águas caso você queira atravessá-lo na direção contrária. Mas há uma boa notícia. Deus entregou Jericó também nas suas mãos. A vitória já foi dada ao cristão que anseia ser parecido com o seu Salvador. O que existe agora são inimigos entrincheirados no campo do nosso coração que precisam ser expulsos. A terra, porém, já é nossa. E o Senhor está a nos dizer: podem avançar, pois Jericó, com seus reis e seus valentes, estão em suas mãos. Imagine a cena: Josué sem Moisés, o seu grande companheiro e líder, olhando para as muralhas de Jericó, certamente pensando: o que eu vou fazer? Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava nem saía. Josué olha para aquele quadro e ouve Deus dizendo: eu não quero que tu faças parceria com este povo. Não quero associação nenhuma com essa gente. Eles devem ser desalojados. E eu pergunto a você: você crê que pode partir para dentro de Jericó? Você crê que não deve fazer acordo com os cananeus?
tomou conhecimento do fato de que a ordem é para destruí-los? A resposta de Josué, a revelação de Deus, ensina-nos como preparar-nos para a batalha. O que nós devemos fazer para nos preparar para a batalha? Jamais estaremos preparados para a batalha enquanto estivermos olhando para baixo. O texto diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Josué tirou os olhos das muralhas e os colocou em Deus. Eis o segredo da vitória. A fé exige o uso da nossa mente. Orar é fundamental. Porém, se junto com a oração não praticarmos o exercício bastante simples de pensar, pouco proveito oferiremos à fé que professamos. E eu te pergunto, você está vendo o príncipe do exército do Senhor em sua vida? Estamos diante da necessidade de, em meio a Jericós fortificadas da vida, tirar os olhos das muralhas e colocá-los em Deus. Tudo o que precisamos é, pela fé, contemplar o nosso Deus de pé, com a sua espada nua, desembainhada nas mãos. Portanto, cabe a você se preparar para a batalha, erguendo a cabeça e levantando os olhos. Josué inicialmente não soube se estava diante de um aliado ou de um adversário. Mas como Josué pôde discernir se estava diante de Deus ou não? Foi mediante o diálogo que Josué descobriu que estava diante de Deus. E a nós cabe aproximar-nos de Deus, fazer perguntas, aguardar respostas, para que a presença do Deus fiel seja discernida neste mundo, onde o pecado obscureceu a nossa visão do Criador. O Senhor revelou-se ao seu servo Josué, e este caiu por terra e o adorou, dizendo: que diz meu Senhor ao seu servo? Aqui vemos a existência do culto a Deus, a qual consiste em respondermos à sua revelação com adoração e interesse real em saber qual é a sua vontade. Aí está a melhor forma de iniciarmos as orações, adorando. Quando adoramos, passamos a ver os nossos problemas na perspectiva correta. Em tempos de aflição, devemos começar a orar como o Salmo 121, versículo 2. Aqui está a boa questão. De onde me virá o socorro? Josué perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? Josué não começou se lamentando. Não havia mais o que lamentar. A visão já fora recebida, a palavra ouvida, a certeza da vitória dada. Não era mais hora para falar de problemas, mas de saber qual era a vontade de Deus. O cristão verdadeiro é alguém que já se certificou da presença santa do Deus que porta uma espada nua, desembainhada e que por isso está mais preocupado em saber qual a vontade de Deus para a sua vida do que o tamanho da muralha que terá de enfrentar. E aí está o segredo desta vida abençoada, próspera, ungida e rica. É você pegar o problema, analisá-lo, encará-lo, dissecá-lo e dizer: aqui está o problema. Agora, como vê-lo à luz das Sagradas Escrituras? Senhor, o que tu tens a dizer sobre essa situação? Que fazer então? Por isso, não nos concentramos no problema, mas na busca da direção divina. O texto registra que o Senhor virou-se para Josué e disse-lhe: tira a sandália de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. A palavra fidelidade é a que mais está subentendida no livro de Josué. Nele encontramos um Deus fiel, porém encontramos um homem também fiel. Se a fidelidade de Deus é apresentada de um modo que nos emociona, a fidelidade de Josué a Deus é apresentada de uma forma que nos desafia. A prontidão de Josué em obedecer a Deus é o que de mais belo aprendemos com a sua vida.
Mais impressionante do que a sua coragem é a sua capacidade de se submeter à vontade de Deus. E aqui vemos um Deus que nos estimula a prosseguir, que deseja que levemos adiante as decisões que tomamos. Cruzamos o Jordão, entramos na vida cristã, não podemos voltar atrás. Os adversários estão entrincheirados diante de nós, mas o príncipe dos exércitos do Senhor está conosco. Portanto, levantemos os olhos, aproximemo-nos dele, procuremos conhecer a sua vontade, prestemos culto de adoração a ele, ouçamos a sua voz, obedeçamos a sua vontade e nos dirijamos para Jericó, porque as muralhas haverão de desmoronar, em nome do príncipe do exército do Senhor. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a nos acompanhar no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like e também encaminhe para os seus amigos, familiares, em nome de Jesus. Se você quiser falar conosco, poderá mandar a sua mensagem pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os irmãos e irmãs. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.